Olá pessoal, sejam bem-vindos novamente ao programa Cine Debate, programa que vai todos os sábados ao ar na Urban TV e na Olé TV, o canal 11 da Olé TV. E as reprises em 3 blocos, todas as terças, quintas e sábados, no canal da Kitoro do YouTube. Pessoal, sejam bem-vindos novamente. Eu vou apresentar a nossa roda. O Lucas Bernardo, que é ator, fotógrafo, produtor, assistente de direção e youtuber. Márcio Fernandes, que é diretor, roteirista e ator. O nosso querido Sérgio, ator e estudante de administração. E a Luli, a nossa atriz artesã e oleira. Pessoal, vocês gostaram do nosso bate-papo sobre o pianista? Se sim, manda um e-mail pra gente, contato@cinedebate.com.br. E então vamos começar. O filme de hoje, ele é um filme brasileiro. Vamos começar aí falando sobre os filmes brasileiros, né, que são tão bons quanto qualquer outro filme. E o filme Estômago vai contar exatamente que na vida há os que devoram e os que são devorados. E a história de Raimundo Nonato. Quem vai contar essa história pra gente um pouquinho é a Luli Catarina. Luli? Então, Estômago é um filme visceral, né? Muito legal, muito bom de ser visto. Ele foi lançado em abril de 2008, ali. Ele é drama, considerado drama, mas ele tem uma pitada de comédia. Então, né, na verdade, bastante pitadas de comédia, meio ao drama, né? Porque ele traz problema social, bastante problema social, crítica social. Ele teve orçamento de 2 milhões, a direção é de Marcos Jorge e ele é um curitibano e é o primeiro longa dele. O roteiro é de Marcos Jorge também, da Cláudia da Natividade, Luísa Silvestre e Fabrício Dom Vito. E o elenco nós temos a Fabiola Nascimento, que é a Íria, ela faz uma prostituta, João Miguel, Raimundo Nonato, protagonista incrível, ele leva o filme assim ao ápice, né? E Babu Santana, que é o bugio, que é lá na cadeia. Então, a narrativa desse filme, ela é não linear. Ela tem uns flashes de vai e vem. Por quê? Conta a história presente, que é ele encarcerado, né, na prisão, e conta a história do passado. E faz o espectador tentar descobrir o que aconteceu para ele estar lá dentro da cadeia. Né? O filme todo tem a narrativa amarrada assim, e te faz ficar muito, né, muito curioso para saber o final, né? Ele é um acordo de coprodução entre a Itália e Brasil. Esse acordo ele existe desde a década de 70. Ele nunca tinha sido colocado em prática até então, assim, totalmente em prática. E o filme mistura traz o cinema com a gastronomia brilhantemente, né? E traz aquela sanha do possuir servos e criados a custo zero, né? Tem a comida, envolve muito a comida gastronômica, estômago, né, visceral, o sexo e o poder, né? Envolve muito isso. O Marcos Jorge e a Cláudia da Natividade, eles moraram na Itália. E antes de fazer o filme, eles vieram para Curitiba e produziram esse filme num curta-metragem. Esse curta se chamava, deixa eu lembrar aqui, Uma História Gastronômica. Eles deram um nome desse curta, esse nome. E eles fizeram um edital para estender o filme. Então eles quiseram fazer um longa. Eles gostaram tanto, né? Esse curta era só na cela, cena só da cela ali. E eles gostaram tanto, assim, eles viram que dava para estender, para fazer um longa, sabe? Se inspiraram e eles fizeram e mandaram para esse edital. E não passou. Não passou. Nesse ano que eles mandaram, não passou. No outro ano, eles mandaram o mesmo roteiro e só trocaram o nome para Estômago.
e passou. Era o mesmo, né? Isso é incrível. Então, quando eles decidiram fazer o longa, eles passaram um mês para estender a vida do Nonato fora da prisão. Né? Eles passaram um mês fazendo esse roteiro. E depois eles colocaram em prática, né? A inspiração dessa obra maravilhosa vem de um conto que o Marcos Jorge recebeu entre tantos que ele sempre recebia para ler, né, e analisar. E esse conto se chama Pólvora, Gorgonzola e Alecrim. Né? E... Que é do Lusa Silvestre. Sim, muito obrigada. Que é um dos roteiristas também. Né? Isso mesmo. Uhum. E é interessante que você estava falando que o filme ele se passa através da gastronomia, né? Então é a comida como meio de se conseguir o poder, né? Então todas as histórias, as narrativas, elas vão ter realmente a gastronomia como um ponto de tempero aí na trama dos personagens. Até a personagem da Fabíola Nascimento, a Íria, ela é uma prostituta, mas a gente consegue perceber no começo do filme, quando ela vai saborear uma coxinha e como que ela come aquela coxinha, assim, que ela fala, nossa, do caralho, né? Ela fala assim, a coxinha é tão gostosa, você percebe, nossa, essa pessoa tem alguma relação desproporcional com a comida. Então ela praticamente pode ser provavelmente uma personagem que morreria pela boca, né? Ela come, então você vai acompanhar, né, essa gula dela, né, o pecado da gula, durante várias fases da trama do filme. E o mais engraçado é que o próprio personagem do João Miguel, né, o Nonato, ele que inclusive tem o mesmo sobrenome que o nosso Sérgio Nonato aqui, mas bem diferente, né, porque o personagem do João Miguel, ele se envolveu através da comida, aprendeu gastronomia no começo do filme, e a história vai chegando ao ponto que chegou, né, Luli? Que então, o filme traz a alma do brasileiro mesmo, né? O brasileiro vai no boteco, quando ele está na rua ele sente fome, ele para ali no boteco, ele compra uma coxinha, um ovo, né? Aqui tem o ovo, lá no Rio, no Sudeste, tem ovo colorido, aqui tem o ovo envolvido com massa e com quibe, né? Então, o ovo está sempre presente também, mas a coxinha, né? A comida de boteco, assim, ela é feia, a coxinha. A primeira coxinha que ela come é feia, vocês notaram assim a aparência, né? Uhum. Mas ela é apetitosa. Quando ela come a coxinha, que ela dá aquela mordidona assim, mastiga aquilo assim, você sente vontade de comer uma coxinha. Nossa, o sinestésico sentiu o gosto do frango, do temperinho. Eu assisti à noite e no outro dia eu almocei 2 coxinhas. Mas a gente contou a sinopse do filme? Sim, a gente ela começou já a contar a ordem cronológica. Né? O Raimundo Nonato, ele nasce, né? Ele narra só isso. Ele nasce no Nordeste, né? E ele migra para o Sudeste em busca de vida nova. Como remete, né? A sociedade real mesmo, né? Sim. E ele chega num bar e pede a comida e não pode pagar. Então ele vai ter que lavar a louça. Só que ele lava tão bem a louça que ele é convidado a trabalhar ali. Só que tem um detalhe, ele vai trabalhar sem salário. Por isso que eu falei da sanha de obter servos e criados sem custo nenhum para você. Isso existe muito no Brasil, sabe? Ou querer pagar muito mal, ou querer baratear muito, né, o serviço do outro, né? Não é valorizado. É uma história brasileira e que é real. No Nordeste do país ainda acontece muito de crianças sendo usadas para fazer carvão e trabalho análogo à escravidão. E o patrão do Nonato achou que, como ele estava fornecendo comida, moradia, ele achou que já era o suficiente pro Nonato ficar feliz, só que Nonato só tem a cara de inocente, porque ele é muito esperto. Ele descobre o talento da vida dele, né? Sim. No bar, a coxinha é péssima. Vazio. Sim. O bar, direto. Quando ele começa a fazer a coxinha, o chefe, né, o dono do bar, ensina ele a fazer a coxinha. Quando ele começa a fazer,
o bar começa a encher novamente. E ao Muito, ensinar, né, a fazer a coxinha, a gente já começa a perceber que o filme ele utiliza de planos detalhados, né, com aquele close na massa, na farinha, jogando ovo, ele quebrando o ovo sem querer. E aí você vê aquele close e fala, nossa, que... E aí eles colocam aquela musiquinha de som. Ah, essa música me incomodou, tu acredita? Eu achei que aquela musiquinha era pra realmente trazer aquela sensação de... Eu achei engraçadinha, né? Aquela música, aquela mão pegando na massa, aquela coisa bem bruta de cozinheiro, de, sabe? Fazer um pastel, a massa do pastel, depois frita o pastel, você já vai... Eu tô com fome. Os dois donos de restaurante, do bar, Cássio e o... eles ensinam a mexer na massa como se fosse pegar a bunda de mulher. Uhum. Os dois. Sim. É porque, falando em dois, né, para eles entenderem, é que ele vai de um restaurante a outro. Ele é tão bom que ele é convidado a trabalhar num restaurante requintado, Agora, com italiano. benefícios, né? Porque antes ele não tinha. Não, algum trabalho decente. Aí ele já tá, como diz o outro, por cima da carne seca, né? Ele já fica ali. Sobre a trilha, eu tenho uma curiosidade. Ela foi feita por Giovanni Venosta, que é um compositor italiano. Então, eles faziam a cena, mandavam para ele a cena e lá ele compunha a trilha para as determinadas cenas. Depois eles se uniram e viram, toca mais, né? Troca mais esse trecho, Foi feito assim, daqui lá, porque é aquele tratado, né? Entre Itália e Brasil. Foi feito assim, é Giovanni Venosta. E o filme também foi finalizado na Itália. Ele não foi finalizado no Brasil. Ele foi gravado em São Paulo e Curitiba. As cenas da prisão foram gravadas no Presídio do Arru, em Curitiba. Mas todo o filme foi finalizado na Itália. Sim. E Milão e Roma, acho que é. Eu acho interessante do filme, né? Porque, bom, não é só o nome que é coincidente comigo, porque o meu avô se chamava Raimundo Nonato e a gente mora no Nordeste, né? Nós dois somos nordestinos e a história do filme são várias histórias diferentes no final das contas, né? Porque, que nem tu falasse, né? Conta a história dele dentro da prisão, tentando crescer, ter ascensão dentro da prisão. Conta a história dele dentro no restaurante, tentando obter ascensão na vida trabalhadora, normalmente, né? E no final das contas, entra na questão que é a vingança dele, no final das contas, né? Que eu não irei entrar em mais detalhes, porque esse é o foco do filme, porque que ele foi pra prisão, no final das contas. Mas é interessante essa questão do roteiro de criar uma história paralela, porque viu que a história dentro da prisão já era boa, e agora disse, vamos acrescentar mais histórias, mais detalhes, que prendam mais o público. E eu acho que foi isso que me cativou bastante também. Sim, esses temperos que foram adicionados na trama, né, com essas outras histórias, a gente vai falar um pouquinho mais a fundo depois do nosso intervalo.